Bem-vindo, bem-vinda! Prazer ter você aqui novamente. É um prazer estar com você nessa jornada em direção a um processo de alquimia, de transformação, para que você se torne, na medida da nossa jornada, para que você construa as estratégias de se tornar o palestrante, o orador, o comunicador que você deseja ser. Para você que está aqui pela primeira vez hoje, meu nome é Márcia Cristóvão, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em programação neurolinguística, dentre outras áreas que são altamente apoiadoras para esse nosso projeto, projeto da alquimia transformadora, onde nós alcançaremos os nossos resultados. Okay? Uma das formas interessantes era perceber o primeiro ano do ano. Nossa, essa minha fala de hoje, mesmo que você não tenha assistido o anterior, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, você precisa assistir a aula anterior, onde eu iniciei o entendimento, esse trabalho sobre níveis neurológicos, ok? Então, só como um remember, rapidinho, para você que já assistiu antes, para relembrar agora, os níveis neurológicos são uma forma de compreensão de como a nossa mente faz a leitura do ambiente. Quando eu entendo os níveis neurológicos, eu consigo adquirir com isso um poder. Na aula anterior, eu disse o seguinte: imagine um corredor com muitas portas e cada porta que você abre te conduz a um espaço, ela dá para você abertura, para você alcançar algo, um entendimento, um resultado, uma transformação. Os níveis neurológicos são chaves que nós entregamos. Quando você usa a chave certa, na porta certa e abre aquela porta, você acessa uma nova possibilidade, uma nova experiência. Então, conquanto seja um tema que parece simples demais, e ele até é simples, ele não é simplista, eu também tinha dito isso anteriormente, porque essas chaves são muito poderosas. Essa escadaria, né, ela vai, na medida que a gente vai subindo, a gente vai atingindo patamares ou degraus de maior poder. Robert Dilts, né, que é o teórico que traduz, ele não é o único que fala sobre isso, mas ele é quem traduz isso de uma forma muito didática. Ele faz esse olhar como uma pirâmide, onde os elementos mais basais, né, estão na parte de baixo da pirâmide e a gente vai escalonando. Na aula anterior, eu falei dos 3 primeiros patamares. Tempo e espaço, patamar 1. Atitude, comportamento, patamar 2. Estratégia, competência, patamar 3. Os 3 primeiros patamares que eu trabalhei na aula anterior, eles são patamares básicos, eles são patamares da concretude, eles são da ordem da objetividade. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, o como eu vou fazer, qual é o espaço que eu preciso para realizar. Então, tudo isso está conectado à parte mais básica do processo. Nós vamos trabalhar 3 patamares hoje. Esses 3 patamares, eles estão acima. Então, a gente já está mais no topo da pirâmide, ok? Então, estava lá na base da pirâmide, agora a gente está no topo da pirâmide. Esses 3 patamares de agora, que estão no topo da pirâmide, eles são da ordem da subjetividade. Então, se os 3 primeiros são da ordem da objetividade, os 3 últimos são da ordem da subjetividade. Portanto, eles estão conectados a processos mais profundos da nossa psique. As perguntas que nós fazemos nos 3 primeiros patamares são perguntas que nos levam a ações objetivas. As perguntas que nós fazemos nos 3 últimos patamares são perguntas cujas respostas nos levam ao entendimento da nossa interioridade. Márcia, isso aqui está muito subjetivo. Bora para a prática, então. Bora lá entender. Primeiro patamar de hoje, que na verdade é o 4º patamar da pirâmide. 3, 4º patamar. O 4º patamar da pirâmide é o patamar das crenças e dos valores. A pergunta que eu utilizo para acessar esse patamar é a pergunta do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero fazer aquilo? Bom, eu estou aplicando os níveis neurológicos como uma jornada para o seu desenvolvimento, dentro do foco de você se tornar um palestrante de sucesso, um ótimo orador, alguém que com o poder da argumentação consegue encantar o público, consegue trazer as pessoas para você. Você vai conseguir convencer as pessoas dentro daquilo que é o seu objetivo, né? É com isso que nós temos trabalhado. A pergunta aqui é algo que pode ser assim: por que eu quero me tornar uma grande comunicadora? Por que eu quero me tornar uma palestrante de sucesso? Por que desenvolver essas habilidades
como oradora é algo importante para mim. Todas as vezes que nós fazemos a pergunta de porquê, essa chave abre uma porta que é direto ao acesso do nosso coração. A resposta a essa pergunta, ela vai te possibilitar acessar conteúdos muito profundos. Talvez você se remeta a experiências ainda de infância, porque eu quero realizar um sonho de criança, porque eu quero poder mudar a minha vida profissional, eu quero uma mudança de carreira, porque eu sei que isso vai agregar valor ao que eu já faço hoje, eu vou poder fazer de uma forma melhorada aquilo que eu já faço e, portanto, obter resultados também melhores. Porque eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu tenho um conteúdo, eu tenho algo a ser entregue e eu tenho certeza que as pessoas para quem eu vou entregar vão ser tocadas, elas vão ser transformadas por esse algo que eu tenho a entregar. Então é por isso, o meu porquê, porque eu quero transformar pessoas. Olha quantas respostas extraordinárias. Quantas dessas são as respostas que estão na sua cabeça? E quantas outras respostas a esse porquê estão aí na sua cabeça e eu não fui capaz de proferi-las agora? Enfim, a pergunta do porquê, ela é muito rica. Ela revela aquilo no qual eu acredito. No que você acredita? Quando você diz para si mesmo que você quer se tornar um palestrante, um comunicador, uma pessoa com habilidade de oratória, por quê? Qual que é o sentido disso para você? Essa chave, ela é muito importante. Ela revela aquilo no qual você acredita. E ela revela aquilo que é valoroso para você. Ela vai revelar os seus valores, as suas crenças e os seus valores. E olha, isso tem tanta relevância. Eu me lembro nesse momento de uma frase: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase, ela é atribuída a Viktor Frankl, um psicólogo, pai da logoterapia, uma importante escola da psicologia, mas ela também é atribuída a um filósofo, né? Um filósofo existencialista. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O porquê é aquilo no qual eu acredito, é aquilo que eu valorizo. Se tornar um palestrante, um orador, um comunicador, está ativado na dimensão dos seus porquês, ou seja, das suas crenças e dos seus valores, você vai encontrar o caminho. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Não importa a dificuldade do caminho, você vai fazer. Tem uma expressão que as pessoas às vezes utilizam que é fazer das tripas coração. Tripa é lugar de saída, né? De saída dos excrementos. Coração é um lugar de potência, de eletricidade que move o corpo inteiro. Mas olha, fazer das tripas coração é fazer de algo que já é um processo de saída, fazer disso um processo de energia máxima. É assim, quando eu encontro o meu porquê, quando eu encontro as conexões com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu valorizo, eu crio a estratégia é o de menos. A estratégia, no caminho, a gente encontra essa estratégia. Lembram que eu falei para vocês que os 3 patamares da escala, né, de níveis neurológicos, ou da pirâmide de níveis neurológicos, são lugares mais pragmáticos? Sim, e eu disse que as últimas 3 são lugares de potência, de energia. Já encontramos, hein? No nosso 4º degrau, a gente já encontrou a potência. Eu quero que você, baseado nisso que nós estamos conversando, dedique um tempo para pensar no seu porquê. Atingir os seus resultados, sejam eles quais forem. Eu estou falando aqui de se tornar um palestrante porque o nosso tema central é o motivo pelo qual nós nos conectamos aqui. Mas você pode aplicar isso a toda e qualquer meta da sua vida. Vamos pensar num casamento. Quão desafiador é manter um casamento? No momento que você está apaixonado, tá tudo lindo, né? Dizem que quando a fome entra por uma janela, a paixão sai pela outra. Quando as dificuldades, a adversidade, não precisa ser fome de comida, né? Fome de qualquer coisa, necessidade de uma forma geral, quando isso entra na nossa vida, aí sim eu tenho que entender o porquê que eu estou aqui. Se você não reconhece o porquê de estar num casamento, se você não reconhece o porquê de fazer um curso universitário, sabe essas coisas que são difíceis, desafiadoras e que têm uma durabilidade maior? Se você não reconhece o porquê, você não vai ter energia suficiente para poder trafegar até o final. Entende isso? Então, eu quero que você tire um tempo para responder essa pergunta. Por que você quer se tornar esse palestrante? Por que você quer passar por essa alquimia e se transformar em uma pessoa com uma oratória que convence outros, que faz a mudança, a virada de chave na cabeça dos outros? Por que isso é relevante para você? Tira um tempo, escreve esse texto, faz se doe, né, esse presente, porque isso vai fazer
toda a diferença nos momentos de dificuldade. Enquanto você está apaixonado pela ideia de ser um palestrante, você está caminhando. Mas quando a dificuldade entra por uma janela, a paixão sai por outra. E aí o que nos segura é o entendimento do nosso porquê profundo. Entende isso? Quinto patamar. Crenças e valores, que é a pergunta, cuja pergunta é por quê. O próximo, o quinto patamar, é o patamar da identidade. Quem eu serei? Essa é a pergunta. Nossa, é uma pergunta muito linda. É uma pergunta cujas respostas são extraordinárias. É uma multiplicidade de possibilidades. Então a pergunta é: quem você será quando você se tornar esse palestrante, esse orador, esse comunicador de sucesso que você quer ser? Quem você será? Eu posso me perguntar quem eu sou hoje, com as habilidades que eu tenho. E quem eu serei quando as minhas habilidades forem muito maiores? Quem eu sou hoje desejando isso, sonhando com isso? E quem eu serei quando esse sonho, esse desejo for realizado? Quando eu faço essa pergunta do quem eu sou e do quem eu serei, é como se a minha mente desse um salto quântico. E veja, a sua mente, a minha mente, não distingue realidade real de realidade virtual. Então, aqui agora, quando você faz a pergunta do quem eu sou, eu foco aqui nesse meu momento, e do quem eu serei, eu me projeto lá para esse futuro desejado, e quem eu serei é algo grandioso, glorioso, é a minha meta realizada, é o meu sonho alcançado. E a gente se enche de alegria, porque como a mente não distingue realidade real de realidade virtual, então é como se aqui agora eu já tivesse atingido isso. Aqui agora eu já sou essa palestrante de sucesso. Aqui agora eu já sou essa comunicadora que tem eficácia na sua verbalização e que atinge os resultados através do potencial de convencimento do outro. Aqui agora eu já me tornei. Mesmo que eu esteja ainda a anos-luz de distância de alcançar esse resultado, mas aqui agora eu já alcancei quando eu me projeto através dessa pergunta extraordinária. É uma chave. Eu estou te entregando uma chave muito poderosa. Dedique um tempo para isso. Dedique um tempo para pensar, sonhar. Se você quiser, feche os olhos. Às vezes, quando a gente fecha os olhos, o nosso alcance é muito maior. Então, você pode se ver nesses palcos, se o seu objetivo é ser um palestrante, né, de palco, né, falar para muitas pessoas. Então, vamos lá. Feche os seus olhos e se veja nesse palco. Se veja falando o que você tem para falar, entregando o que você tem para entregar. Veja as pessoas sorrindo, veja as pessoas te agradecendo, veja esse público se tornando cada vez maior, você tendo cada vez mais sucesso, você sendo cada vez mais convidado. E aí você pode escutar os aplausos, escute as pessoas aplaudindo e você constrói tudo isso com o máximo de detalhes que você puder. E aí você se pergunta: quem eu sou nesse momento em que tudo já se concretizou? Isso dá uma emoção tão gostosa. E essa emoção é combustível. Quando você responde a essas perguntas, a pergunta do quarto patamar, que é a pergunta do porquê, e a pergunta do quinto patamar, que é a pergunta do quem eu serei, isso é um combustível que você vai colocar para dentro. E esse combustível vai te ajudar a percorrer o caminho que você se propôs nos 3 primeiros degraus. Porque os 3 primeiros degraus são pragmáticos. São ações que você tem que realizar. Agora, os 3 últimos patamares, eles são o combustível para que você realize o que você se propôs nos 3 primeiros patamares. Potência, energia. E aí chegamos ao terceiro e último de hoje, que na verdade é o 6º patamar da nossa escalada, né, da nossa pirâmide, é o topo da nossa pirâmide, que é o legado. O legado é o para quem? É o para além de mim mesma. Você pode querer ser um palestrante e querer ter sucesso como um comunicador para melhorar os seus rendimentos, para melhorar os seus resultados no trabalho, atingir metas, para mudar de carreira, de profissão. São os porquês baseados em questões mais materialistas, talvez, mas o legado é da ordem da espiritualidade, porque já não tem mais a ver com a Márcia, é para além da Márcia, é para além de mim mesma. Para quem eu estou fazendo tudo isso? Para quem você está se esforçando? Para quem é tudo isso? Esse para quem, às vezes, vem como resposta para os filhos, né? Porque eu quero fazer diferença para os meus filhos.
porque eu quero que os meus filhos vejam em mim um referencial, porque eu quero ser para os meus filhos um referencial de valor, um exemplo de vida. Pode ser. Porque eu quero deixar para os meus filhos uma melhor condição de vida, porque com os recursos que eu vou receber através da entrega desse trabalho, isso vai melhorar os meus recursos financeiros. Então é para quem? Para os meus filhos. Mas esse para quem pode ser ainda mais amplo, porque os seus filhos ainda estão ligados a você, né? Ainda é algo conectado à sua pessoa. Então esse para quem pode ser mais amplo ainda. Porque eu quero fazer diferença para as pessoas. Porque eu tenho algo a entregar, eu tenho um conhecimento a entregar que quando entregue vai fazer diferença. O para quem é algo tão forte, tão poderoso. Eu quero contar para vocês uma história. Eu citei Viktor Frankl, né, quando eu falei do porquê, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e essa é uma história contada por Viktor Frankl no seu livro Um Sentido para a Vida, onde ele relata a experiência dele no campo de concentração. E ali ele, enquanto psicólogo, médico, que ele já era, né, mas estava ali enquanto prisioneiro no campo de concentração, ele observava as pessoas, e ao observar as pessoas, ele ia remontando a sua teoria, que viria mais tarde ser a escola chamada logoterapia. E essa história é sobre um homem que já tinha desistido da vida. O sofrimento era maior do que ele podia suportar e ele ia se matar. Então ele estava contando para um de seus companheiros de cela, né, que ele iria se matar no dia seguinte, que ele já tinha planejado como ele faria isso. Ele não suportava mais aquela atrocidade, ele não suportava mais aquele sofrimento. Aquilo era maior do que ele podia suportar. Então ele ia dar fim à sua vida. Ele estava apenas comunicando. Mas alguém que o escutava naquele momento disse a ele: mas fulano, você pesquisou por anos essa teoria. Você chegou à compreensão de resultados que ninguém mais tem. E se você morrer aqui nesse campo de concentração, isso nunca será entregue ao público. Isso vai ficar perdido. Todo o seu estudo será perdido. E não é por você, é pelas pessoas que não terão acesso a essa informação de grande relevância. E aquele homem, diante dessa fala, parou e pensou: eu não consigo viver por mim, mas eu consigo viver um pouco mais, porque eu tenho algo a entregar para alguém que eu nem conheço, cuja face talvez eu nunca verei. É tão interessante isso. Porque aqui agora, gravando esse vídeo, né, na solidão dessa sala, com essa câmera, eu consigo usar a minha imaginação para pensar no seu rosto, para pensar em você que está me assistindo aqui agora. Você cujo nome eu não sei, você cuja face talvez nunca me seja revelada, mas eu consigo pensar que mesmo diante da minha impermanência e no entendimento de que um vídeo na internet pode durar por décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, eu posso imaginar, conjecturar que mesmo na minha ausência material nessa terra, você possa estar me assistindo. Então, algo que eu estou falando pode fazer diferença na sua vida. Essa é a ideia do legado. Eu não te conheço, eu não sei quem você é. E talvez nesse momento que você me assiste, o meu corpo físico nem tenha materialidade nessa terra mais. Mas algo que eu estou entregando tem o potencial de fazer diferença para alguém que eu nem sei o nome. Isso é legado. Essa é a ideia do para quem. Essa é a ideia do para além de mim mesma. Se você consegue compreender o seu porquê, porque eu quero ser essa pessoa que comunica com sucesso. Se você sabe quem você vai se tornar, se você tem clareza da identidade que você vai construir sendo essa pessoa, e se você sabe o para quem, o para além de você mesmo, isso dá energia. Isso dá energia até mesmo para não se matar, como é o caso dessa situação que Viktor Frankl conta, um caso real ali do campo de concentração. Isso dá energia para muito. Isso dá energia para uma caminhada, para uma longa jornada. Eu não sei quais são os desafios que você precisará enfrentar. Eu não sei quais são os obstáculos que você terá que superar para atingir essa sua meta de ser um comunicador de excelência, de sucesso, de eficácia. Não sei. Talvez sejam poucos, talvez sejam muitos. Eu já tive a oportunidade de ser mentora de pessoas dentro desse ambiente, de querer se tornar palestrantes, e que tinham problemas graves de fala, como problemas de dicção, gagueira. Poxa vida, não é melhor desistir? Não, não é melhor desistir. Porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E se você sabe o seu legado, se você entende que isso faz parte do seu legado, então você vai criar o caminho.
você vai criar o caminho para chegar onde você deseja chegar. Fez sentido para você? Faz sempre muito sentido para mim pensar nesses 3 patamares. Isso sempre me renova, isso sempre renova as minhas forças. Muito bem. Então, se você não assistiu a aula anterior, vai lá, assiste a aula anterior. Ela fala sobre os 3 primeiros patamares. Você vai encontrar o link da aula anterior aqui abaixo. Primeiro patamar, tempo e espaço. Quando eu quero alcançar isso e onde eu quero desenvolver isso. Segundo patamar, atitude, comportamento. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Que comportamentos eu tenho que desenvolver? Terceiro, estratégia. Como eu vou chegar lá? Como eu vou desenvolver esse repertório comportamental? Que novas qualificações eu tenho que desenvolver para ter esses comportamentos e essas atitudes? Então, estratégia. Como? Por quê? Minhas crenças, meus valores, o que me motiva? Por que eu quero realmente fazer isso? Quem eu serei sendo essa pessoa? Que transformação vai acontecer dentro de mim? Que identidade é essa que eu vou desenvolver ao me tornar esse comunicador, esse palestrante de sucesso que eu quero ser? E por último, o legado. Para quem mais? Além de tudo aquilo que é para mim, para quem mais? Que legado eu deixo no mundo? Que legado eu quero deixar no mundo? Que marca eu quero deixar no mundo? Me tornando essa comunicadora. Espero que você tenha gostado dessas 2 aulas. Espero que você faça os exercícios propostos na aula anterior, na aula de hoje, para que você tenha o entendimento de como caminhar, para onde caminhar, e para que você tenha a energia para fazer a caminhada. Essas são as chaves poderosas que a nossa teoria de níveis neurológicos nos ajuda, né, nessa nossa jornada em direção a essa alquimia, essa transformação para você atingir aquilo que o seu coração deseja, ok? Espero na próxima, com mais conteúdo, com mais possibilidades. E olha, se você quer me fazer um pedido especial, Márcia, me ensina isso, Márcia, me fala aquilo, Márcia, eu sinto necessidade. Estou aceitando propostas, estou aceitando sugestões. Pode falar com a gente, manda aí, deixa nos comentários, manda e-mail, manda sinal de fumaça. Nós estamos aqui para uma parceria. Então, se você, do lado de lá, trouxer para mim também a ideia do que você precisa, a nossa parceria pode se sustentar num projeto ainda mais sincrônico. Ok? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.